Olá, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo de psicologia. Aqui eu vou falar um pouco mais sobre o que é a psicologia, como atua um psicólogo, uma psicóloga, seja no mercado de trabalho, numa clínica, hospital e situação jurídica, enfim, vou falar aqui de uma forma geral como é a profissão da psicologia e do psicólogo. Vamos lá. O psicólogo estuda os fenômenos psíquicos e de comportamento do ser humano por intermédio da análise de suas ações, suas ideias e seus valores. Ele diagnostica, previne e trata doenças mentais, distúrbios emocionais e de personalidade. Ele observa e analisa as atitudes, os sentimentos e os mecanismos mentais do paciente e procura ajudá-lo a identificar as causas dos problemas e a rever comportamentos inadequados. Esse profissional atua em consultórios, em hospitais e nas mais variadas instituições de saúde, contribuindo para a recuperação da saúde psicológica e física das pessoas. Em escolas, colabora na orientação educacional. É necessário registrar-se no Conselho Regional de Psicologia para exercer a profissão. O que você pode fazer depois de se formar, em psicologia? Psicologia clínica. Você pode, depois de se formar, trabalhar na área clínica da psicologia, que se trata de atender pessoas que sofram de inquietações ou problemas emocionais. Essas intervenções podem ser individuais, em grupos sociais ou institucionais. Também pode trabalhar com o comportamento do consumidor. Isso você trabalha mais na área do mercado do marketing. Você estudar o comportamento de determinado grupo de consumidores, isso o psicólogo ele acaba fazendo, seja através de pesquisas e outros métodos para orientar o marketing de empresas privadas e agências de publicidade. Também pode trabalhar com orientação profissional, ou seja, o psicólogo pode ajudar pessoas, orientar estudantes na escolha do curso e da profissão a seguir. Você pode versar sobre objetivos, interesses que a pessoa vem tendo, as habilidades que ela já tem, algumas aptidões, como que está o mercado de trabalho em relação àquele curso. A pessoa pode conhecer a si própria para uma orientação vocacional mais adequada. Também o psicólogo pode atuar com a psicologia esportiva, orientar atletas e prepará-los emocionalmente para atividades esportivas e competições. Pode também maximizar seu rendimento e promover a harmonia entre os membros de equipes e times. Nessa questão, eu gostaria de mencionar aqui a Copa, A Copa de 2018, se eu não me engano, posso estar errado, me corrijam embaixo se estiver errado, em que o Neymar, a gente percebeu visivelmente naquele 7-1 contra a Bélgica ou a Alemanha, não sei, a condição emocional do jogador, do Neymar e de todo o time, Uma emoção, uma emocionalidade muito impulsiva, muito expressiva, ao invés da racionalidade fria dos alemães, dos belgas, que estudou antes toda a estrutura da forma de jogo do time brasileiro, Aí a gente vê o preparo, desses profissionais, jogadores do esporte em relação em campo, Muitos já sabiam o que fazer, ficava 5 para marcar o Júlio César, chutava a bola, pegava já 5 lá marcando o Daniel Alves e ele já tinha isso tudo calculado, Já o time do Brasil não. O Tite falou que não queria ter ajuda psicológica e de certa forma ele pareceu desmerecer numa entrevista anterior ao início das Copas, que a gente perdeu de 7-1, ele desqualificou completamente a atuação profissional do psicólogo e viu como pensar de secundário e não como algo essencial. E eu acredito que os alemães e os belgas utilizaram da psicologia esportiva
para preparar seus jogadores e maximizar o rendimento e a forma como eles atuavam em campo, né? Essa é a grande diferença. O psicólogo também pode trabalhar na psicologia educacional, ajudando pais, professores e alunos a solucionar problemas de aprendizagem de seus filhos. Colaborar na elaboração de programas educacionais, ou seja, planos de aula adequados às aptidões, às dificuldades de cada aluno em creches e escolas. Também pode atuar na área da saúde, a psicologia da saúde, ao lado de outros profissionais da saúde, como médicos e assistentes sociais. Ele também pode colaborar na assistência à saúde, fortalecendo pacientes e familiares para a recuperação da saúde física e mental. Pode trabalhar com pacientes que estão em estágio de câncer, né, seja avançado, inicial, médio, enfim, a ajudar existencialmente de uma maneira mais positiva, pelo menos um pouco amenizar o sofrimento psíquico em relação ao sofrimento físico. Pessoas que sofrem de câncer, muita família reage emocionalmente, sistemicamente em relação a esse paciente. E não só câncer, como acidentes de trânsito, pessoas que tiveram a epiderme, a derme queimada, sofrem com autoimagem e por aí vai. A gente pode pensar em diversos tipos, como também o próprio processo de luto dentro de uma UTI. Agora com o Covid-19, muitos familiares estão perdendo parentes que amam muito e não estão podendo fazer o processo de luto, que é levar um velório, enterrar um parente, prestar uma homenagem, as honrarias. Enfim, não podem ir enfim, amigos não podem ir no velório e isso é muito dificultoso para essas pessoas assimilarem algum processo de luto. Enfim, a área da saúde pode ser muito bem apreciada pela psicologia, né? Em diversos aspectos. Eu só mencionei aqui alguns, né? Exemplos. Tem a psicologia hospitalar, que é mais ou menos parecido, quer dizer, mais ou menos, eu falei exatamente do hospitalar antes. Atende pacientes hospitalizados, e seus familiares. Na psicologia da saúde, também pode-se pensar o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, onde são instituições do governo, onde existe atendimento psicológico grátis para a população, pelo Sistema Único de Saúde. Muitas pessoas não sabem disso. O CAPS ele tem atendimento psicológico grátis, assim como o médico pode fazer exames e outras coisas. Também temos o CAPS-AD, que é o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, que são para as pessoas moradoras de rua que não têm condição financeira para pagar um auxílio psicológico e acabam podendo, nessas instituições governamentais, públicas, poderem ter esse tipo de atendimento mais especializado para o caso de drogadição. A psicologia jurídica, profissional pode acompanhar processos de adoção, ou seja, guarda de criança, de quem vai ficar com o pai ou quem vai ficar com a mãe, violência contra menores, por exemplo, uma criança que foi abusada sexualmente, o psicólogo ele pode identificar por qual parente aquela criança foi abusada, como ele pode usar da sua sensibilidade para coletar aquela informação tão delicada em relação a um abuso sexual numa criança. E também os psicólogos podem atuar em presídios, que são as APACs, Associação de Proteção aos Condenados, ou também em presídios comuns, o cárcere convencional, fazendo avaliação psicológica de detentos. Também temos, dando sequência, a psicologia organizacional e do trabalho. O psicólogo ele pode selecionar funcionários para a empresa, ou seja, pode trabalhar em processos seletivos, no RH e diversas áreas que possam também servir de promover as relações sociais entre os trabalhadores de determinada empresa, para aumentar a saúde entre os trabalhadores, saúde no sentido das relações, saúde afetiva em relação ao trabalho, ao exercício da atividade laboral. Orientar também carreiras e colaborar em programas de reestruturação do trabalho. Ele pode, junto com um profissional que dentro da empresa,
pensar a carreira dele e como ele pode, no sentido de melhoramento, aprimoramento e rendimento da performance profissional, como aquele profissional pode ser bem aproveitado dentro da empresa, isso pensando no lucro e nos custos também, junto ali com o dono da empresa. Não é uma decisão unilateral. O psicólogo ele atua junto com o dono da empresa, porque sem ele não será possível desenvolver um trabalho em equipe, em conjunto, dentro do órgão de trabalho. Psicologia do trânsito. O psicólogo pode atuar no trânsito, tratando problemas relacionados ao trânsito, realizar avaliação psicológica, muito comum no Detran, quando as pessoas vão tirar carteira, CNH A, B, C, D e E, com os condutores e futuros motoristas. Aí a gente aplica lá um teste para testar o grau de violência do motorista, porque não é possível passar um condutor que seja violento no trânsito, pelo menos seja impulsivo emocionalmente. Então é necessário avaliar muito bem quais são essas pessoas que estão dirigindo automóveis. Por exemplo, automóveis são carros pesados, né, caminhões que estão na mão de pessoas que podem servir como armas, né? Aí depende da pessoa que vai estar dirigindo isso, por isso que é muito importante uma avaliação psicológica. As pessoas desmerecem, mas se não tem uma avaliação psicológica prévia, a gente pode estar colocando condutores que podem resultar em acidentes de trânsitos graves, matando pessoas. Também atua no trânsito para desenvolver ações socioeducativas com pedestres e condutores infratores, entre outros. Ou seja, educar alguns condutores que, por exemplo, tiveram um acidente, machucaram alguém, estão às vezes em processo judicial. Pode ser aplicada ações socioeducativas com políticas afirmativas que possa educar as pessoas, os pedestres, tanto quanto os condutores de uma forma geral. Temos a psicologia da psicomotricidade. Ela utiliza-se de recursos para o desenvolvimento, a prevenção e a reabilitação do ser humano nas áreas de educação, reeducação e terapia psicomotora. Pessoas, por exemplo, com esclerose lateral amiotrófica podem se beneficiar da psicomotricidade, ajudando na reabilitação da pessoa no seu processo, junto com pessoas que trabalham na área de... enfim, aquelas pessoas que atuam para conseguir recuperar o movimento de determinado membro. Eu esqueci o nome do profissional aqui, meu Deus. Mas enfim, eu acho que vocês aí já captaram qual profissional eu estou falando, para atuar em conjunto. São fisioterapeutas, isso. Fisioterapeutas podem atuar, porque a psicomotricidade está relacionada à condição mental da consciência e movimento muscular, ósseo, nevrálgico do corpo em relação aos comandos e às execuções do cérebro, né? Então, isso é um movimento conjunto em relação à recuperação da capacidade motora. Pessoas também que sofreram lesões medulares, sofreram algum tipo de lesões periféricas também, na coluna, no braço, pode ser ajudada da forma como essa pessoa pode recuperar a psicomotricidade, que é a ligação mente-corpo em um só elemento. Praticar planejamento, implementação e avaliação de atividades clínicas. Elaborar parecer psicomotor em clínicas de reabilitação e nos serviços de assistência escolar, hospitalar, esportiva, clínica e etc. Temos também a área da psicologia ou neuropsicologia. Atuar no diagnóstico, ele atua no diagnóstico, na definição de um quadro diagnóstico, no acompanhamento de pessoas nessa condição que precisam de atendimento neuropsicológico, no tratamento e na pesquisa da cognição, das emoções, da personalidade. Temos o teste de transtorno, teste, o Big Five, né, muito utilizado para conseguir apreciar a personalidade de uma pessoa e ver as características, as 5 grandes características que norteiam a personalidade, e o comportamento sob o enfoque da relação entre esses aspectos e o funcionamento cerebral, ou seja, os 3 aspectos: cognição, emoções e personalidade.
A neuropsicologia procura saber de que forma o mapeamento cerebral e as funções de lobos temporais se relacionam à cognição, emoções, personalidade, atenção, memória, etc. No mercado de trabalho, o psicólogo, apesar da crise econômica, continua em alta procura por psicólogos clínicos nos grandes centros urbanos. Quer dizer, existe alta procura por psicólogos clínicos nos grandes centros urbanos, no setor público, onde ele atua em hospitais e postos de saúde, seja pelo SUS, pelo CAPS-AD, CRAS, CREAS. A demanda é constante. O NASF também, a demanda é constante, assim como na área jurídica de psicólogos. O auxílio na prestação de preparação de atletas e equipes esportivas de alto desempenho é uma área que cresce, assim como o atendimento a idosos, com foco em saúde mental. Vem crescendo, porque também a sociedade, a população, não consegue identificar. Parece aqui que meu vídeo cortou, vou continuar com vocês só por áudio mesmo, porque meu telefone não conseguiu gravar tudo. Então, continuando, assim como atendimento a idosos com foco em saúde mental, assim, também pode trabalhar na preparação com idosos, cuidadores de idosos nas doenças de Parkinson, Alzheimer e aquelas que são mais comuns ao adoecimento relacionado à serenidade, ao envelhecimento. O psicólogo também continua requisitado nos setores de recursos humanos das empresas, onde pode fazer treinamentos, atuar como recrutador e até gerenciar o departamento. Por isso é tão importante ter um psicólogo, pois ele melhor do que ninguém pode entender as relações psicológicas e sociais entre os trabalhadores e o exercício de seus trabalhos, como eles identificam, como eles se veem, como está a autoestima em relação à produção, como está o desempenho desse profissional, de que forma pode ser melhorado o rendimento para que ele possa produzir mais, ao mesmo tempo garantindo uma saúde do trabalho e outros. Também, o psicólogo pode atuar com orientação educacional e profissional em escolas, são campos de trabalho para o bacharel. Escolas, o profissional pode ajudar os alunos, profissionais da educação, professores, sobre os campos de trabalho. Aumentam ainda as chances em neuropsicologia para tratar distúrbios como demências, isso com pessoas idosas, sequelas de traumatismo crânioencefálico, ou seja, o mais pelo senso comum é conhecido como traumatismo craniano, e transtornos de aprendizagem, como dislexia, que é a dificuldade de não conseguir ler de uma maneira muito convencional, e a dislalia, que é a incapacidade de escrever. Incapacidade não, uma disfunção em relação à escrita. Incapacidade, eu usei um termo errado aqui. O profissional também pode trabalhar na área acadêmica, com pesquisa e em consultoria para empresas, na área de marketing e tomadas de decisões nos negócios. A área acadêmica pode trabalhar com pesquisas voltadas a diversas áreas de interesse, fazendo um mestrado, um doutorado, uma pós, com consultoria, marketing para entender o perfil do consumidor, do público-alvo para a venda de determinados produtos e mercadorias, assim como decisões no mercado do capital, etc. O curso aborda as diversas correntes da psicologia, são muito diversas, e introduz o aluno em várias áreas, como psicologia clínica, social, escolar e organizacional. Há disciplinas obrigatórias, como neurologia, antropologia, teoria psicanalítica e psicologia do desenvolvimento. E as optativas, são facultativas, por opção, como psicologia do excepcional, que trabalha com pessoas com problemas relacionados à intelectualidade, são disfunções intelectuais, pessoas com deficiências físicas, intelectuais, pessoas especiais, síndrome de Down, você tem também o autismo, a psicologia do excepcional trata também pessoas como cadeirantes que têm incapacidade de locomoção,
de certa forma, e problemas de aprendizagem também. Por exemplo, TDAH, crianças com autismo têm problemas de aprendizagem no ensino comum, caso que deveria existir em lei lá na Constituição Federal que resguarda crianças especiais, autistas, crianças com síndrome de Down e com TDAH, um ensino mais diferencial, no sentido de que pode ser utilizado pela lei do Estado, fazer com que o professor atenda de maneira diferente esse aluno que é diferente. Ele é especial, né? Ele tem condições neuropsicológicas diferentes de outras pessoas. Algumas instituições possibilitam aos alunos realizar atendimentos à comunidade em diversas áreas, como clínica e orientação profissional. A realização de estágios é obrigatória, isso tem que ser dito. Se você quer cursar o curso de psicologia, espere por estágios obrigatórios. Caso contrário, você não conseguirá formar. E a maioria das escolas também exige a entrega de um trabalho de conclusão de curso, que é o famoso TCC, né, que faz diversas pessoas arrancarem os cabelos. Então, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se possível, dá um like aí, comenta o que vocês acharam aí embaixo, porque é muito importante o que vocês estão achando dos vídeos para que eu possa melhorar. Alguns comentaram sobre o problema no áudio, eu acho que eu já corrigi aqui. Qualquer coisinha, crítica, sugestão, elogio, por favor, comente aí embaixo, é muito importante a sua participação aqui nesse canal. Muito obrigado e até a próxima.